Começando então a live Música e Inclusão do Espaço Saber, Niterói, segunda semana pedagógica. Eu tentei fazer a live pelo espaço, não consegui, mas eu vou agora convidar a Luciana para participar conosco. Nessa live eu vou falar um pouquinho sobre música e inclusão, eu vou falar sobre a diferença entre musicoterapia e educação musical, sobre as possibilidades que professores, mediadores, pais, familiares podem utilizar, algumas atividades, algumas dicas. E obrigada, pessoal, por estarem entrando. Realmente fizemos todos os testes lá no Instagram do Saber. Começamos aí às 5 horas a testar. Eu não tinha conseguido entrar com a minha imagem. E aí nós testamos de novo e deu tudo certo. Conseguimos fazer. Eu vou aqui agora chamar a Lu. E às 7 horas voltou a não funcionar novamente a minha imagem. Nós achávamos que era um problema exclusivo do Instagram, por conta do meu perfil ser um perfil pessoal. Lu apareceu. Deu tudo certo, tá vendo? Lu, deu tudo certo. A gente fez tudo que podia antes, né? Mas os imprevistos acontecem. Aí a tecnologia é isso. Tem problema. O pessoal tá entrando aí. Já tá chegando a 60 pessoas, chegou. A gente só aguarda um pouquinho, né? Eu quis falar para eles, eu quis falar para eles que não se preocupassem em seguir você nesse momento, porque eles receberiam a notificação pelo Espaço Saber. Então, com certeza. Né, e se quiserem seguir também, fiquem à vontade. Não tem problema de seguir, não. Todo mundo que é das palestras, que é dos cursos, são muito bem-vindos. A gente sempre troca muita coisa boa. Na última live da primeira semana pedagógica, foram aí várias pessoas que acabaram me seguindo, acho que mais 80 pessoas, e foi ótimo que foram várias trocas, várias dicas que eu pude dar também, várias pessoas trazendo seus depoimentos, foi muito legal. Foi ótimo. Então, já chegamos aí a 105 pessoas, lá já estávamos quase com 200, mas o pessoal vai entrando aos pouquinhos. Eu falei para eles que o bate-papo de hoje, né, sobre música e inclusão, eu recebi... Agora sim, Tiara está falando ali, agora sim, agora está ótimo. Eu falei para eles que é um assunto que o pessoal pede bastante, né? E eu selecionei 3 perguntas, até bem curiosas, assim, que não são muito comuns as pessoas fazerem para a gente. E a gente conversa muito sobre isso, né? Eu e você, a gente fala muito sobre isso. Bastante, né? Sobre essa questão de formação. Então, pessoal, a gente hoje tem a Ana Laura, né? Educadora musical, musicista, autora de um livro belíssimo, nossa professora do curso de musicalização para professores, de tantas outras palestras conosco. Seminário de Educação Infantil, já esteve conosco 2 vezes, falando também de música e educação infantil. E hoje a gente vai bater esse papo sobre música e inclusão. Ana, eu queria que você começasse essa live com uma pergunta que veio lá de Campos, do Antônio Carlos. Ele também me ligou, ele falou, olha, você não visualizou, mas eu vou te ligar para você não esquecer. Então a pergunta dele foi: eu sou professor de português, inglês há 22 anos. Também formei na Vila Lobos. Vila Lobos é uma escola de música, pessoal, aqui no Rio. Em violão. Fiz todo o curso na Vila Lobos. Porém, ainda tenho dúvidas entre musicoterapia, musicista, eu sou musicista, né? Ele falou, e educação musical. Pois tenho muita vontade de trabalhar como musicoterapeuta. Eu sei que a minha habilitação não me permite, enquanto professor de português e minha formação na Vila Lobos. Que pergunta ótima, ótima. Muito incomum, né, Lu? Mas ótima, porque nós vamos tratar muito sobre essa questão de quem é o profissional e de como esse profissional utiliza a música com a pessoa com necessidades especiais ou pessoas com transtornos, déficits. É muito importante a gente pensar essa questão que o colega traz sobre habilitação e formação. Lu, qual o nome do colega que traz a pergunta? Antônio Carlos, de Campos dos Goytacazes, aqui no Rio, Antônio né? Carlos. Posso respondê-lo ao longo da live? Sim, sim.
vai caminhando e pergunta. E você tem mais 2 perguntas, é isso? Tem uma pergunta da Ana Lia, de Niterói. Ela é pedagoga, professora do 3º ano do Fundamental. E ela pergunta o seguinte: sou pedagoga, posso ser educadora musical? Preciso só tocar algum instrumento ou preciso ter alguma formação específica para ser educadora musical? Ela é pedagoga, né? E quer saber o que ela precisa para ser educadora musical. E eu tenho uma terceira pergunta que veio lá de Santos, em São Paulo, da Terezinha. Ela dizendo, eu tenho quase certeza, mas a música pode estimular a fala da pessoa com deficiência? Meu aluno autista de 8 anos, curiosamente, depois das aulas de bateria, que já faz há 2 anos, um bom professor, começou a formar frases completas e se expressar bem melhor. Não acredito que seja curiosidade. Essa professora, ela é professora de um aluno com autismo, é isso, Lu? Ela é professora da escola regular, 3º ano. E ela tem um aluno com autismo. Começou a fazer aula de bateria e ela sentiu essa melhora na fala, na expressão, na linguagem. Maravilha. São 3 perguntas ótimas. Acho que eu entendi perfeitamente o que cada uma quer trazer, mas se em algum momento eu precisar que você refaça, Lu, vou pedir, tá bom? Para você reler. Mas eu já entendi, acho que sei onde encaixar. Como a gente sabe que essa live do Instagram é traiçoeira, né, Lu? Ela tem 1 hora e acabou, chega uma hora que ela corta a gente assim, não dá para fazer mais nada. Eu vou iniciar essa conversa e, de início, assim, eu estou super grata que existam tantas pessoas interessadas também nessa questão da formação, né, Lu? De uma área que às vezes é tão desvalorizada como a música, ainda há aquele paradigma de que é dom, de que eu não preciso estudar, de que eu não preciso me formar para atuar com pessoas. É muito importante saber que tem pessoas pensando em formação. Mas a gente não vai ficar só nisso, né? Porque a live é longa, o assunto, a live é curta, o assunto é longo, e a gente também vai falar de possibilidades, de dicas, de como a gente pode olhar o fazer musical dessa pessoa com necessidade especial ou com determinado transtorno. Lu, você quer falar mais alguma coisa antes de começar? Posso ir? Não, pode ir. O legal de fazer essa live com a Lu é que já é tanta intimidade, tanto tempo trabalhando junto, né, que a gente já vai como se fosse uma conversa bem natural. Então, pessoal, boa noite. Obrigada a todos vocês que estão aqui, que se interessaram por esse tema. Para mim é muito importante vir aqui falar sobre isso, porque é uma forma de divulgar informação, de acessibilizar conhecimento, para que vocês também possam compreender esses outros processos e fazer recomendações de melhor profissional, né? De qual profissional, qual atuação para o seu aluno, ou o que você quer para o seu filho junto à música. Então, eu espero que nessa 1 hora, agora acho que uns 50 minutos, vocês consigam tirar essas dúvidas, que para mim são muito bacanas e vai ser bem legal responder. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é rapidamente, muito rapidamente, sobre a minha formação. Porque eu não sou musicoterapeuta, eu sou licenciada em música, eu sou educadora musical. Então, primeiro eu fiz o curso técnico em clarineta lá na Vila Lobos, que o colega também falou, que a Lu também esteve lá. Então, a minha formação é instrumental, inicialmente. E todo professor licenciado em música precisa ter uma habilitação instrumental, ou voz, canto, ou habilitação em instrumento. E depois eu fui fazer, depois da licenciatura, fiz a especialização em educação integral, a especialização em educação musical, que eu estou terminando agora esse semestre, e iniciei o mestrado em educação básica. Então, eu sou educação musical desse fiozinho aqui do cabelo até o último dedo do pé, porque é o que move a minha vida, é o que eu amo de verdade, mas também eu sou muito educação, eu acredito muito na educação, em tudo que envolve educação. E aí, por que eu estou aqui falando para vocês sobre música e inclusão? Porque eu não acredito em um profissional da educação que não tenha se deparado em algum momento na necessidade de aprofundar os seus conhecimentos na área da inclusão, da educação inclusiva, da educação especial. Porque estar na escola quer dizer estar diariamente com alunos com as suas necessidades, com as suas características. Então, um profissional que passa por todo o tempo na escola e não parou para refletir
para estudar, para aprofundar ou para buscar um pouquinho mais sobre inclusão, talvez ele deva voltar uma casa atrás e também buscar os seus conhecimentos. Então, lá em 2015, eu fiz um primeiro curso relacionado à música e inclusão, um curso chamado Musicalização, Música e Acessibilidade, com um professor da Venezuela, chamado Estuardo Quinones, pelo Programa Brasil do Turru. E nesse curso, o professor Estuardo trouxe da Venezuela algumas experiências riquíssimas sobre a música com pessoas surdas e com pessoas cegas. Então, a música com pessoas que não tinham esses dois sentidos e práticas musicais riquíssimas. Então, esse é o primeiro mergulho que eu faço na área. E depois eu começo a receber muitos alunos dentro do transtorno do espectro autista e eu vou conhecer a Luciana quando eu vou fazer o meu primeiro curso relacionado ao autismo com a Luciana, que foi maravilhoso. Foi um curso assim, que me trouxe muito esclarecimento e, claro, fui buscar outras coisas, um curso de música e autismo também, com a musicoterapeuta Michele Senra e outras possibilidades muitas, além das leituras. Então, o que eu vim falar aqui para vocês tá baseado, tudo que eu estou falando aqui está baseado nessas experiências formativas e também nas leituras, mas principalmente na experiência em sala de aula. Então, eu estava conversando com a Lu hoje à tarde, né? Essa importância de nós estarmos na escola, de nós falarmos da escola, de falarmos daquilo que chega à escola, de como atuar com os nossos alunos que chegam na escola. Então, eu quero começar com vocês falando sobre incluir, né? Música e inclusão. O que seria esse incluir? O que seria essa inclusão? Eu vou olhar para essa inclusão nessa nossa live partindo de que eu posso pensar incluir como abranger, compreender, envolver as potencialidades musicais do meu aluno, do meu filho. Então, eu estou abrangendo, compreendendo, envolvendo, eu estou observando o que há de potencialidade musical para aí sim, né, poder fazer escolhas, poder intervir. E aí eu pensei assim, como, né, para deixar muito claro para vocês, como que a música pode agir diante dos nossos alunos, filhos, diante das pessoas com necessidades especiais ou com transtornos. E aí eu pensei em deixar muito claro para vocês essas diferenças entre a musicoterapia e a educação musical. A musicoterapia é uma área bastante recente, uma área do conhecimento que só foi estruturada no século XX, no ano passado. Então, as práticas em musicoterapia não existem nem há 200 anos. É bastante recente mesmo. E a gente vê que agora, de uns 10 anos para cá, tem se falado mais sobre a musicoterapia, agora tem tido mais informação. Ana, mas como que a musicoterapia vai surgir? Quando se entende que a música pode ser utilizada para reabilitação física e mental das pessoas, né? A música não vai estar só ligada à apreciação musical, ao prazer, ao aprender a tocar um instrumento, mas a música também pode ser ali, claro, como processo terapêutico organizado por profissionais que estudaram a respeito, a música pode intervir e pode, junto ao sujeito, causar a reabilitação física e mental, ou causar o bem-estar através dessas práticas. Então, a música como terapia, quando eu tenho a música como terapia, o que importa é a relação do sujeito com a música. Então, por exemplo, a Luciana vai participar de um encontro de musicoterapia, de uma sessão de musicoterapia, e ela não vai lá participar... Lembrando, gente, que pessoas neurotípicas, que não têm nenhum transtorno ou necessidades especiais, também podem fazer musicoterapia. Até para o próprio bem-estar, para a satisfação com a música, para o prazer. Eu morro de vontade de encontrar um tempo para ter a música como terapia na minha vida. Claro que tocar é muito bom, ensinar é muito bom, mas esse processo mediado por um profissional também traz resultados maravilhosos. Então, a Luciana foi lá buscar um musicoterapeuta. Mas a Luciana gosta muito de música erudita. A Luciana gosta de ópera e a Luciana tem um contato muito forte. A ópera toca a Luciana de uma forma sem igual. Mas esse musicoterapeuta, ele não gosta muito de música, de ópera, não. Ele gosta mais de choro, de samba, de forró.
Não importa. A musicoterapia, ela age sobre o gosto musical do paciente, né? Sobre a identidade sonora do paciente. É essa relação paciente-música. O terapeuta é secundário. O terapeuta é o profissional que vai intervir para que essa relação possa ter também efeitos na reabilitação desse paciente. Ana, qual é a diferença, por exemplo, da música na terapia? Porque eu posso ter a música como terapia e eu posso ter a música na terapia. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque uma vez eu estava na escola e uma mãezinha falou assim: olha, o Biel ama música, você já reparou? Eu falei, reparei. Ele junta os tambores todinhos, né? E ele tá tocando. Eu usei um nome aqui fictício, tá, pessoal? Não é um nome aqui real, não. Mas essa mãezinha comentou também que havia uma profissional que fazia musicoterapia com ele e falou o nome da pessoa. E eu falei assim, não, mas essa pessoa é minha conhecida, eu conheci em um determinado momento. Eu falei assim, não, acho que essa pessoa não é musicoterapeuta. E o que eu queria lembrar para vocês? Eu posso, como psicóloga, por exemplo, colocar uma música para o meu paciente relaxar. E isso não é musicoterapia, isso é música na terapia. E eu posso, como musicoterapeuta, utilizar a música com essa finalidade de reabilitação. É preciso que esse profissional tenha essa habilitação e tenha esse conhecimento aprofundado. Ana, por que você está falando tanto disso? Porque musicoterapia é uma área do conhecimento muito diferente das outras áreas do conhecimento da música. E é preciso que se tenha uma graduação ou uma especialização para ser musicoterapeuta. A musicoterapia tem um CBO, que é um Código Brasileiro de Ocupação. Então é muito importante que todas as pessoas que forem buscar um musicoterapeuta realmente fiquem atentas, né? Converse com o profissional. Mas olha, só para entender, você é musicoterapeuta, você fez... Você quer, Lu, ir lá no psicólogo e ele não tem formação em psicologia? Ele está ali atendendo, mas ele está atendendo com base nas ideias da cabeça dele? Ana, Oi, Lu. travou bastante agora, entendeu? Repete aí essa parte do código de ocupação. Sim. Desculpa, eu não vi que estava travando. Se travar de novo, Lu, você me avisa, por favor? Então, ó, tem gente já fazendo comentários aí relacionados, né? A musicoterapia tem um Código Brasileiro de Ocupação. Então, é uma profissão e exige formação específica, graduação ou especialização. Por exemplo, eu posso ser formada em psicologia e querer ser musicoterapeuta. Eu vou lá fazer a especialização em musicoterapia. A especialização, nesse caso, garante a habilitação. Então, agora, para trazer, né, sair desse caso só de falar da musicoterapia, Ana, e o que mais a gente pode fazer com a música, pensando nessas pessoas em situação de inclusão? Essas pessoas podem aprender música. A grande verdade é que o preconceito em relação à pessoa com deficiência, com necessidades especiais ou transtornos, ele às vezes é invisível. E por que eu falo que às vezes é invisível? Porque mais que eu não queira, eu limito o meu olhar. Eu acho que determinado tipo de coisa não é para aquela pessoa. A prova disso é quando a gente vê muito claro o espanto que as pessoas têm ao ver uma pessoa que não enxerga tocando piano. Já reparou, Lu? Que a gente mesmo, no início, talvez, ou a gente até hoje, tem esse espanto quando eu olho e falo assim, nossa, mas a pessoa não enxerga e toca piano, como é que consegue? Como é que pode? Lu, tá funcionando bem ou tá travando? Travou pouquinho agora, mas tá bom. Peraí, deixa eu tentar só ver se melhora pra gente. Agora voltou? Eu mexi aqui, agora voltou? Voltou. Tá ótimo. Então, se acontecer de novo, você me avisa, Lu. Então, eu queria deixar... Eu estava falando sobre essa pessoa, sobre o espanto que as pessoas ainda têm ao ver que as pessoas
com necessidades especiais ou com transtornos também podem ter o seu fazer musical ativo. Também podem ser musicistas, também podem ser profissionais da música. Lu, eu tô lendo bastante que travou. Ainda está travando? Agora não. Travou já anteriormente. Tá. Agora as pessoas falam assim, travou tudo agora, voltou. Foi quando você mexeu aí que travou. Ah, beleza. Então voltou. Então, gente, eu queria trazer para vocês aqui uma coisa que me chamou muita atenção e eu queria muito compartilhar sobre essa diferença da educação musical e da musicoterapia. Na musicoterapia, o foco está na reabilitação, está na saúde, na promoção da saúde, do bem-estar daquela pessoa. Na educação musical, o foco está na aquisição de conhecimento, na aquisição de habilidades. Mas, para isso, nós vamos precisar reconhecer a pessoa com necessidades especiais como é possível para também aprender música, para também aprender arte. E tem um texto que, para mim, é um texto maravilhoso, que está lá no livro Arte e Reabilitação. O autor chama Luiz Otávio Gomes Santos. É um livro de 89, que ele fala que reconhecer o direito da pessoa com necessidades especiais, a pessoa, nesse caso, antigamente, ele falava pessoa com deficiência. Reconhecer esse direito de fazer música é garantir o direito à expressão artística dessa pessoa. Eu preciso também, Lu, garantir o direito à expressão artística e musical. E aí eu vou ser a louca que fala da música como direito humano. Eu sempre falo da música como direito humano, porque a música, a arte em geral, é importantíssima para a formação e sensibilidade de todas as pessoas. Não de uma pessoa X ou de uma pessoa Y. Por quê? Por que eu penso que para Ana Laura pode estudar música, mas pro Joãozinho, que tem autismo, ele não pode estudar música, ele só pode realizar a música como terapia. De uma certa forma, eu estou limitando, eu estou direcionando esse sujeito somente a fazer musical terápico e não que ele desenvolva as suas habilidades, as suas potencialidades, para que um dia possa tocar um instrumento, possa estudar um instrumento. Então, é muito importante a gente pensar assim. Aí tem uma outra frase de um musicoterapeuta chamado Klaus Beng, que eu, inclusive, anotei aqui para falar para vocês. É necessário adaptar a música ao aluno e não o aluno à música. Então, se eu vou querer identificar as potencialidades de cada pessoa para o fazer musical, eu vou ter que adaptar essa música ao aluno. Porque se eu coloco, se eu quero adaptar esse aluno à música, talvez não dê certo. Que é o que muitas das vezes acontece, né, Lu? Eu olho assim, falo, olha, isso aqui é o violão, né? Como é que se toca o violão? Ah, o violão toca com essa posição, toca com essa mão fazendo esse movimento. Realmente, isso aqui não é possível não para o meu aluno, porque ele ainda tem algumas dificuldades nessa questão do movimento dos dedos, nessa parte da coordenação motora. Então, esse meu aluno não pode fazer música porque para ele não dá, né? É isso que eu falo de adaptar o aluno à música. Muitas das vezes o aluno não vai se adaptar à música. Eu preciso adaptar a música ao aluno. E para falar sobre isso, eu trouxe algumas dicas para vocês. Eu estou falando aluno, né? Mas talvez aluno fica muito fechado. Eu estou falando de professores que estão relacionados aos seus alunos, mas também de pais e responsáveis e familiares que podem pensar no fazer musical dos seus filhos, das suas filhas, das pessoas com quem convivem. E eu queria falar rapidamente sobre esse processo, né? Quando eu penso em educação musical inclusiva, ou quando eu quero estimular o meu filho, a minha filha, através da música, eu vou ter que ter uma sensibilidade, não só no meu olhar, mas também na minha escuta. Eu vou ter que entender ali quais são as potencialidades, quais são as possibilidades mais fortes que aparecem. E aí eu estava lendo um texto e lembrei muito da nossa live, que não tem a ver só com a música, tem a ver com a inclusão em geral. Pensar a educação inclusiva é um processo dinâmico que tem por objetivo primordial encontrar situações para que cada aluno se desenvolva dentro de suas potencialidades. Encontrar situações para que cada aluno se desenvolva dentro de suas potencialidades. Cada aluno é individual. Não é querer que o João Miguel, que toca berimbau muito bem e tem também autismo, seja a mesma prática musical.
autismo e o berimbau ele não consegue, ou não quer, não gosta de tocar. Eu preciso olhar para o indivíduo e as suas potencialidades. E aí eu lembro muito de pensar assim, né? Uma coisa que eu ouvia muito quando fazia mais cursos, participava de mais eventos sobre autismo. Não sei se foi a Maria Elisa, Lu, que eu ouvi falar alguma vez, mas ou até você mesma, né? Não existem duas pessoas que tenham, por exemplo, que estejam dentro do transtorno do espectro autista, não existem duas pessoas com o mesmo autismo, né? Porque é um espectro, né? A gente vai ver aí características diferentes, a gente vai ver potencialidades diferentes, talvez um seja verbal, um outro não verbal, e como é que eu vou fazer isso junto com a música? Em primeiro lugar, eu gostaria de falar para vocês, gente, eu tô falando que igual uma metralhadora, porque da última vez que a gente fez a live, o Instagram me cortou assim, pá. O Instagram parou a minha live, acabou. Então, eu tô vendo aqui. A gente está controlando o tempo direitinho. Ah, obrigada, Lua. Quanto tempo nós temos agora? Já te falo. Tá bom. Deixa eu falar só uma coisinha para você. É importante também, Ana, que além da deficiência, tem uma pessoa, né? Com suas particularidades, com suas preferências. Então, não é o fulano autista, é o fulano. O autismo é só mais uma característica dentre outras que a pessoa tem, né? Então, a gente é muito mais do que um laudo, né? Com certeza. Um laudo é só para sinalizar um caminho, para ajudar uma caminhada, o início, né? Mas a gente ainda foca muito no laudo, né? No que o laudo vem trazer. E, né, como é maravilhoso falar com um especialista, né? E que tem tanta experiência como você, Lu. Muito obrigada. E é sobre isso que eu queria falar. Eu queria falar, você na verdade complementou o que eu ia falar. Olhar para a pessoa, né? Tem na musicoterapia tem um termo, que não é um termo, é um procedimento chamado ISO, que é a identidade sonora. E a identidade sonora busca realmente reconhecer essa individualidade, esse sujeito que é sujeito sonoro, esse sujeito que tem as suas experiências sonoras desde o útero da sua mãe, esse sujeito que ouviu crescendo a mãe cantar uma música especial. Eu, por exemplo, tenho lembranças, né? Todos nós, isso é muito importante falar, todos nós temos a nossa identidade sonora. Todos nós somos sujeitos com as nossas individualidades e com a nossa música característica. E é isso que você fala, olhar para a pessoa. Tem uma pessoa que é muito maior do que o transtorno, que é muito maior do que o laudo, que é muito maior do termo que a gente vai utilizar na hora de mencionar essa pessoa ou não. Porque a gente ainda fica, né, muito preocupado também com esses termos todos, quando na verdade tem tanta coisa mais importante para a gente se preocupar. Claro que com respeito, com atenção, mas se eu estou sensível a fazer o melhor para o meu aluno, o importante é ter esse olhar e é buscar essas práticas. Quer falar? Nós temos 22 minutos. Gente, parece que a gente começou há 5 minutos. 22, tá? Então vamos lá para eu poder mostrar as atividades para vocês. Então, essa identidade sonora, eu não quero que ninguém aqui atue com técnica de musicoterapia, não. Mas eu quero que a gente tenha aqui um procedimento de pensar esse nosso olhar para estimular os nossos meninos e meninas, para estimular as pessoas com as quais nós atuamos, convivemos. Então, esse olhar, primeiro, parte da gente. Como é que eu vou, Ana, pesquisar a identidade sonora de alguém se eu não conheço a minha identidade sonora? Se eu não sei que tipo de música que eu gosto mais, se eu não sei que tipo de música que me relaxa, se eu não sei que tipo de som me irrita, porque tem som que irrita sim, né? Seria mentira se eu falasse que não tem. Tem timbre que é desconfortável, que eu olho e falo, olha, esse eu não gosto. Então, como é que eu vou atuar, né, com o outro, que algumas vezes são pessoas não verbais, são pessoas que não vão comunicar, olha, não gosto desse som, não faça esse som. Como é que eu vou atuar com essa outra pessoa se eu não olhá-la como sujeito, né? Se eu não olhar para as particularidades dessa pessoa? Então, eu acho muito importante isso. Se você quer estimular musicalmente o seu filho, a sua filha, talvez no caso dos pais, né, das pessoas que estão diariamente individualmente, exclusivamente com essas pessoas, é muito mais simples, que eu saiba o que ele não gosta, o que ele gosta, quando é que ele tampa o ouvido, isso é super simples. Ou talvez não simples, mas isso é comum, observar as reações, né, de quem convive com você. Mas para o professor,
Às vezes isso não é tão claro, Lu. Tem professor que está com um aluno ali em situação de inclusão e que tem mais outros 29, né? Ou tem professor que talvez ainda não tenha essa prática, essa experiência. Então, Lu, eu quero trabalhar com o meu aluno, estou inventando nomes, né? Meu aluno Carlos. Mas o meu aluno Carlos, ele às vezes apresenta reações inesperadas em relação à música. Então, às vezes, eu já levei, por exemplo, um instrumento para minha sala, um objeto sonoro que foi uma buzina. Quando eu apertei a buzina, o Carlos saiu correndo, não queria mais ficar perto da buzina, né? Desordenou ali sensorialmente. O que está acontecendo ali com o Carlos? Carlos não gosta daquele som, aquele timbre não é agradável para ele, e a gente tem até um nome, né? No caso do autismo, por exemplo, das pessoas que estão dentro do espectro, né? Transtorno do espectro autista, a hipersensibilidade ou a hipossensibilidade tem sons que são muito agudos, que, por exemplo, podem incomodar. Então, eu queria trazer para vocês, por exemplo, a experiência de um aluno que eu já atuei em sala com ele, e que ele tinha a hipersensibilidade. Tudo, mesmo que num volume fraco, tudo era muito forte para ele, tudo era muito presente. O triângulo, por exemplo, era um som que ele não suportava. O timbre do triângulo era insuportável para ele. Então, o triângulo saiu da minha sala de aula desde o momento em que ele entrou. Porque eu não posso, com a minha prática musical, ou que o fazer musical dos meus alunos cause uma desordem sensorial ou cause algo que seja desagradável para o meu aluno. Não é esse o objetivo. Mas como é que eu percebi isso? Eu percebi isso quando eu observei o meu aluno. Então, ter ali um caderninho, uma folhinha, né? Vou parar de falar só menina, vou falar menina. Então, a Helena não gosta do som do violão. A Helena gosta muito do som do teclado, né? A Helena gosta muito dos louvores, ela chega lá cantando. Então, independente de qual seja a característica, a necessidade especial ou o transtorno, olhar para as pessoas, olhar e fazer ali, né, uma pesquisa detalhada de quem é aquela pessoa, o que sonoramente ela gosta ou não gosta. E aí eu queria trazer aqui para vocês, já que o tempo está super corrido, alguns exemplos, né, de materiais, de atividades, dicas, exemplos bem objetivos, coisas bem curtas, desde coisas que vocês tenham em casa, coisas que talvez vocês não tenham em casa. E eu ainda quero, no final dessa live, responder as 3 perguntas aí que nos fizeram, né? Então, pessoal, eu queria pensar, por exemplo, uma situação em que eu tive um aluno, na minha aula de música, que ele queria tocar a flauta como todos os outros alunos. Esse meu aluno, ele tem autismo e ele queria muito tocar flauta. Em um determinado momento, ele acreditou que ele poderia tocar flauta e ele foi com muita vontade de tocar a flauta. Até que ele percebeu que ele não conseguia produzir um som como os outros colegas conseguiam produzir. Por que motivo, Ana? Porque ele não conseguia fechar os orifícios da flauta como os outros colegas conseguiam fechar. E aí, quando ele tocou uma vez que o som não saiu afinado, e ele tentou mais uma vez, tocou de novo, e o som também não saiu afinado, na terceira vez ele jogou a flauta na parede e começou, né, naquele movimento de frustração, de achei que poderia, de quis muito fazer e não consegui. E aí foi preciso que eu oferecesse a esse aluno, gente, a presença é tão forte, eu trabalhei 2 anos com esse aluno, né, que o nome fica vindo aqui, né, e volta. E esse aluno começou a tocar o teclado. Toda a turma tocava flauta, mas esse aluno começou a tocar o teclado. E o teclado mudou a prática musical e a presença na escola daquele aluno. Então ele passou a participar das apresentações musicais da escola, foi a apresentação de Natal, Dia das Mães, a família chorava, a família veio falar para mim, Ana, meu filho nunca participou da apresentação, nunca participou da homenagem à família. E pela primeira vez eu vi ele tocando. E nessa primeira vez, gente, eram 2 que tocava. Com um dedo, ele fazia si, lá. Esperava o tempo dele tocar e fazia si, lá. E isso foi mágico, porque eu percebi que eu precisava adaptar. E aí, pensando nessas adaptações, né, tem um menino que não vai ter esse domínio dos dedos, mas também vai querer tocar um instrumento. Tem um menino que também não vai tocar o teclado. E aí chegou um objeto na minha sala, né, que eu já tinha esse objeto,
que são esses sinos musicais aqui, ó. Vocês estão vendo? Esse sino musical tem um som definido. Esse sino é o dó. O dó não precisa que eu feche 2 dedos na flauta doce. O dó também não precisa que eu aperte o dó. O dó precisa que eu feche a mão ou que eu segure de alguma forma e movimente. Isso aqui é muito mais simples do que tocar a flauta doce. Então, muitas das vezes também, você vai poder estimular o seu filho com algo que seja acessível até para o que ele tem de movimento, né? Isso é muito legal de pensar, que eu não estou limitando a prática de alguém porque ele não fecha um orifício da flauta doce. Mas eu estou encontrando aqui outros sinos, outros sons, outros instrumentos. Então, ó, aqui são 2 sinos diferentes, o dó e o sol. Com alturas diferentes. Ana, mas eu não tenho isso na minha casa. Mas talvez em algum momento chegue uma verba na sua casa, na sua escola, chegue algo que você possa escolher, né? Eu quero escolher, Lu, algo para fazer música com o meu filho. Mas eu quero algo que tenha altura definida, que tenha nota, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. O que eu posso fazer? Posso escolher esses sinos. Eu posso escolher esses sinos e combinar essa prática junto com o recurso visual. Né? Eu posso organizar, por exemplo, melodias através dos cartões, identificando a cor de cada cartão. Esse meu aluno, esse meu filho, vai poder repetir uma melodia. Ana, isso vai envolver talvez um conhecimento musical também. Mas se a gente está falando de conhecimento musical, a gente fala de um professor de música. Talvez tenham vários professores de música aqui na live que estejam pensando como atuar nessa. Tem um professor que está... E isso é possível. Ana, não tenho sino em casa. Só para falar, gente, eu comprei esses sinos em 2015 e eles custaram R$200 em 2015, 230, mas duram até hoje, 5 anos. O único perigo é, né, que os alunos vão custando e vai ficando assim. Mas não tenho o sino. O que é que eu posso fazer com o meu aluno? Talvez tenha essa questão da limitação do movimento, ou não, não é a limitação do movimento. É só uma questão de explorar essas alturas, né? Eu quero trabalhar essa questão da diferença dos sons, que o meu aluno, que o meu filho, que o meu primo, que o meu irmão possa diferenciar um som do outro, um timbre do outro. Ana, o que é timbre, né? Timbre são essas características que nos permitem distinguir as fontes sonoras. Então, eu sei que é a Ana Laura que está falando por causa do timbre da voz da Ana Laura, que é diferente do timbre da voz da Luciana. E aí, há 3 semanas, eu vi uma amiga, assim, querida, que estudou comigo na faculdade, que é também terapeuta ocupacional, a primeira graduação dela é em terapia ocupacional, terapeuta há mais de 20 anos, e que há muitos anos faz um trabalho lá no Mato Grosso com ensino de piano, não sei se só ensino de piano, mas um trabalho num coral para pessoas com síndrome de Down, com autismo, trabalho muito legal. Depois eu vou colocar aquilo, eu vou repostar esse vídeo que ela passou, porque eu acho importantíssimo dar o crédito, né? E o que é legal que eu quis trazer desse vídeo? Tá travando, Lu? Tá travando um pouco. Mas eu acho melhor não mexer não, né? Para não cair. Tá bom. Mas tá travando um pouquinho. Mas deu para ouvir o final, ou mais ou menos? Porque tá todo mundo comentando. Tem uma pessoa perguntando se você tem alguma dica simples que possa fazer na escola ou em casa, que não precise de algo comprado. Ó, eu tô comendo hambúrguer na quarentena, nem deveria falar isso, né? Porque qualquer pessoa que me conheceu antes viu que eu tô comendo hambúrguer na quarentena. E esses aqui, ó, são os potinhos do hambúrguer que chegam na minha casa. E essa proposta que essa minha amiga Etna colocou no Instagram dela, como terapeuta ocupacional, é um jogo da memória sonoro. Então, dentro de cada potinho tem um material. Nesse caso aqui, eu só tenho 2 potes na minha mão, né, para poder mostrar para vocês. Mas eu coloquei aqui o mesmo material. O som é próximo, né? O som é praticamente o mesmo. Só não é o mesmo que talvez tenha um pouquinho de milho em um ou o espaço onde está mexendo. Qual é a proposta? Que eu utilize vários materiais, né? Vários potinhos com sons diferentes. Então, aqui tem milho.
num outro potinho que eu coloquei aqui, que são potinhos diferentes, né? Porque eu não tenho, apesar de estar comendo hambúrguer, eu não tenho tantos potinhos de hambúrguer. Brincadeira, que eu já deixei pelo caminho. Mas tenho aqui, por exemplo, ó, esses potes de doce fit, que tem também o mesmo som. Então, se eles estão todos assim em cima, claro que é mais bacana quando eu uso os potes iguais, quando eu não consigo ver o que tem dentro, mas eu posso estimular o meu aluno a procurar os sons parecidos, a procurar os mesmos timbres. Então, esse jogo da memória sonora é algo super possível e você consegue fazer com que tenha na sua casa, né? Para quem não é da área da música especificamente, muito importante, né? Procurem sons como timbres diferentes. Arroz, feijão, milho, pedrinha, né? E quando você sacudir, você consiga ouvir que aqueles timbres realmente têm relação. São os mesmos. Lu, quantos minutos? Um jogo da memória sonora com essas caixinhas todas brancas vai ficar o máximo, vai ficar ótimo. Máximo. Ana, Oi, Lu. Trabalha a questão sonora, imaginação, a criatividade, a percepção, né? A percepção. Olha quantas habilidades a gente pode trabalhar com esse jogo. E uma coisa que você pode fazer em casa. Não só para criança. E você não precisa gastar nenhum real, a não ser que você já tenha comprado um lanche. Né? Então, assim, não só para criança com deficiência ou com algum transtorno, mas qualquer uma. Né? Um material riquíssimo. Um material riquíssimo, né? Que explora várias questões, né? E incentiva, trabalha várias habilidades. Muito bom. Então, Lu, eu vou pedir, depois eu vou te marcar, e se você quiser, você compartilha no espaço Saber o vídeo que ela postou sobre esse jogo, né? Porque eu não tive tempo no isolamento de fazer todas as caixinhas, mas o vídeo é muito legal. Lu, quanto tempo? 8 minutos. Ai, gente, então eu vou apresentar a última atividade, tinha mais duas, mas eu vou apresentar a última, que é essa proposta aqui que envolve os sons corporais. Ana, não consegui juntar os materiais para fazer o jogo sonoro. Eu já fiz o jogo sonoro e quero fazer outra coisa envolvendo timbre, envolvendo movimento. Então aqui, ó, acho que vocês conseguem perceber, né? Eu tenho imagens do próprio corpo, né? Isso aqui é uma leitura mais simples, né? Primeiro a gente lê o mundo pelas imagens, pelo que é visual. Então eu tenho aqui palmas. Eu vou bater quantas palmas? 1, 2, 3. E aí eu tenho aqui um símbolo, que eu vou explicar para vocês rapidamente, que o meu tempo está corrido. Mas esse símbolo aqui, na música, é uma pausa de semínima, que num compasso, né? Não vou falar nome difícil, gente, mas num determinado compasso, ela vai fazer um tempo de silêncio. E é esse o objetivo aqui, que eu tenha 3 palmas. Oi, Lu. Não está aparecendo o símbolo, chega um pouquinho mais para... desculpa. Isso aí, só para o pessoal olhar o símbolo. Tá ótimo. Então, eu queria, Lu, pedir para você fazer, você é minha cobaia sempre, né, Lu? Eu queria pedir para você fazer a leitura dessa linha A, por favor. Tá, 3 palmas, pode? Pode. E um silêncio. Só que esse silêncio só vai fazer mais sentido se eu for continuar a leitura, né? Se eu fizer 3 palmas, pá, 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 e depois eu for para a perna. Então, eu queria trazer para vocês, o tempo está super curto, mas eu queria trazer para vocês esse exemplo de exploração dos sons corporais, onde eu posso trabalhar com o meu aluno, com o meu filho, essa leitura da imagem atrelada ao movimento, atrelada ao som, que pode ser feito por diversas partes do meu corpo. Mas, Ana, o estalo, meu aluno não consegue fazer. Você pode fazer, talvez, uma colagem, colocar aqui o desenho da boquinha para que ele faça beijos. Foi som, tá valendo, né? Então, uma forma de atrelar essa leitura aos sons corporais. E aí, se você tem aí o seu menino, a sua menina, que faz isso de forma super, super fácil, ou que repetiu algumas vezes e fez bem, você pode também mostrar a versão 2, que é bem mais evoluída, né, a combinação. Eu não vou conseguir mostrar isso para vocês agora, gente, mas quando eu faço nos cursos, né, eu mostro para os meus alunos
como que através desses sons combinados a gente consegue acompanhar ritmicamente músicas. A gente pode acompanhar a música através da percussão corporal. E às vezes a gente pode colocar o nosso aluno para bater a segunda palma, para bater a quarta palma, e ele está participando também desse acompanhamento. Lu, minha amiga, o tempo vai ser curto. A gente pode fazer assim? Se cortar, a gente volta só para terminar e despedir? Pode ser? Você quer finalizar essas perguntas aqui? Nós temos quanto tempo? Uns 6 minutinhos. Então vamos para as perguntas. Gente, eu quero depois disponibilizar a imagem para vocês, tá bom? Eu vou ver se eu coloco no meu Instagram, vou deixar no meu stories, e aí quem quiser pode printar, ou se quiser que de uma outra forma a gente viabilize. Lu, então deixa eu responder essas perguntas. A primeira pergunta do colega que é lá de Campos, não é isso? Ele é musicista, professor de português. Para trabalhar como musicoterapeuta, ele já tem uma graduação, né? O que ele precisa? A primeira pergunta para ele, né? Ele quer intervir relacionando a música à saúde ou a música à educação. Então, se ele acredita que o trabalho que ele quer fazer está relacionado à saúde, à reabilitação das pessoas, que ele faça musicoterapia. E como ele já tem formação... Ele quer fazer musicoterapia, né? Eu tinha entendido que ele estava em dúvida. A diferença entre musicoterapia e educação musical. Essa é a dúvida dele. Então, eu respondi lá na live que uma está ligada à saúde e outra à educação, né, ao desenvolvimento de habilidades, à sensibilização musical. E aí, para ele fazer a musicoterapia hoje, ele precisa se inscrever numa especialização, porque ele já tem uma primeira graduação e ele já tem formação musical. Então, ele pode procurar o Conservatório Brasileiro de Música, que todo início de ano, todo mês de janeiro, inicia novas turmas da especialização em musicoterapia. Aí teve uma colega que perguntou aí, quem pode fazer essa especialização? Pessoas que tenham conhecimento musical e habilidade instrumental ou vocal, porque a própria prova exige que você toque um instrumento. Então, é preciso ser músico para ser musicoterapeuta. Você não precisa ser formado na Vila Lobos, por exemplo, como é o caso do colega, nem ser bacharel em flauta, como a minha amiga Raquel, que está aqui, agora é musicoterapeuta. Mas você precisa ter habilidade musical desenvolvida. Então, esse colega precisa procurar uma especialização. Lembrando que são pouquíssimas as especializações reconhecidas pelo MEC, né? A do Conservatório Brasileiro de Música é uma, e ela é modular. Ela acontece em janeiro o ano todo, o mês inteiro, 4 semanas de janeiro, depois em julho, mais 4 semanas de julho, e em janeiro de novo. Então, sempre nas férias. Respondi, Lu? Respondeu. A Ana Lia é pedagoga, né? Aí ela pergunta, educador musical é quem se formou em pedagogia e toca algum instrumento? Ou tem alguma formação específica? Ela falou, eu não entendo muito essa área. É o profissional licenciado em música. Não é o bacharel em piano, não é o pedagogo que toca violão. Educador musical, professor de educação musical, é o professor que tem a mesma formação que eu tenho, por exemplo. Fez a licenciatura em música, ou no passado a licenciatura em educação artística com habilitação em música. Por que não basta ser pedagogo e tocar o violão? Porque apesar da pedagogia abranger muitas áreas, né, a gente sabe que a pedagogia atua, pedagogia hospitalar, atua na orientação educacional, atua com a educação infantil, com o fundamental. Uma das áreas com que ela não atua é o ensino de música. E a formação no currículo de pedagogia não tem as matérias importantíssimas, por exemplo, como tem na licenciatura em música. Metodologias em educação musical, em alguns cursos psicologia da música, avaliação em música. Então, educador musical é o profissional licenciado em música, né? Muita atenção. Pedagogo que toca instrumento não é professor de música, não na educação básica, não é educador musical. Eu levanto muito essa bandeira para que a gente tenha mais respeito pelos profissionais que escolheram a licenciatura em música. Certo. Dá tempo de mais uma, Lu? A outra pergunta é da estimulação, você falou bastante sobre isso, estimulação da fala, da linguagem através da música, né? Isso você falou bastante para Terezinha lá de Santos, de São Paulo. Ana, fala um pouquinho para a gente finalizar do seu livro. Você está com ele aí para mostrar?
Preciso só pegar. Não, tô com ele aqui dentro do quarto. Lu, quanto tempo a gente tem? Muito preocupada com o tempo. 2 minutinhos. Mas fala Dois pra minutos. gente, eu boto no Face depois. Seu Tá livro ótimo. Ouvidos para Ouvir. Então, pessoal, dentro disso tudo, né, dessa experiência em sala de aula com a educação musical, nasceu também o meu livro, que é o Ouvidos para Ouvir, que é um livro que fala sobre uma menina que vive uma experiência sonora, auditiva, em Niterói, na Fortaleza de Santa Cruz da Barra. E essa menina vai descobrir a Fortaleza de Santa Cruz da Barra, esse ponto turístico visualmente lindíssimo, através da escuta. E ela vai se envolver numa emboscada e ela vai precisar usar esses ouvidos para resolver, para escolher como vai sair desse lugar. Então, é um livro que fala sobre essa escuta atenta, é um livro que utiliza visualmente as onomatopeias, que são outro recurso importantíssimo interdisciplinar entre a língua portuguesa e a música, entre o som. Então, é um livro que me deu muita alegria, tem gente aí falando sobre ele, e vai haver a segunda edição do livro. Então, eu vou ter novos exemplares do livro. Quem quiser conhecer o Ouvidos para Ouvir, quem quiser que eu envie pelo correio, por favor, façam contato comigo. E depois eu posso falar também mais um pouquinho sobre o livro nos meus stories. É só vocês continuarem por aqui. E também, Ana, quero... Fala, Lu. eu vou pedir para você não esquecer de salvar a live no final, porque eu não posso fazer, tá? Tá ótimo. Então, só você pode salvar essa live, para a gente não perder essa conversa que muita gente está pedindo. Então, agora, eu vou te fazer um desafio. Nem foi ideia minha, não. Teve 3 pessoas que pediram isso aqui na live. Sério? Uma delas é a Line Mendonça. Ela falou assim, olha, pede para Ana encerrar essa live cantando. Não precisa cantar uma coisa muito grande. Canta um trechinho pequeno para a gente finalizar essa conversa tão gostosa e a gente ficar com isso aí guardado na nossa memória musical. A todo mundo eu dou psiu, 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 perguntando pro meu bem, psiu, 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 tendo um coração vazio, viu assim andar psiu, sabiá, vem cá também. Tu que andas pelo mundo, tu que tanto já voou, tu que fala aos passarinhos, alivia minha dor. Tem pena, Deus, diz por favor, tu que tanto anda no mundo, tu que tanto já voou, sabiá. É isso, eu lembrei do Luiz Gonzaga, que eu amo. Ah, muito lindo, Ana. Ana, muito obrigada. Muito obrigada pela sua sensibilidade, por presentear a gente com tanta coisa bacana nessa noite. Tá? Muito obrigada pelo esse carinho que você tem comigo, com o nosso espaço, por essa parceria. Foi, assim, muito bom. Tá? Muito obrigada, tá, Ana? Obrigada a você, Lu. Eu sou apaixonada pelo nosso encontro, meu encontro com você, com o espaço, com tudo que você representa na minha vida, mudou a minha vida. Depois eu vou postar uma foto do seu livro do lado do meu, porque o seu livro, uma orquestra especial, foi o que fez também o meu livro acontecer. Isso aí, para mim, é o que simboliza a inspiração mútua que você traz para minha vida. Obrigada por tudo. Obrigada a todo mundo que esteve presente, obrigada por se interessar. E a gente sempre termina a live com assunto para outra live, né? Isso é maravilhoso, que a gente não para de se encontrar. Então, muito obrigada a todos do Espaço Saber. Vida Longa é o Espaço Saber, que vai comemorar 2 anos agora, no dia 31 de julho. E nós vamos ter os 3 anos, ano que vem, ó, presencial. 3 esse ano, Lu? Fizemos 3 esse ano, vamos fazer 4. Foi ano passado, tem razão, 3 anos. E eu estou desde o início, graças a Deus, compartilho dessa história, faço parte dessa história. Então, parabéns para o Solar, Lu, e por essa segunda semana pedagógica que está arrasadora, compartilhando informação, conhecimento com tanta gente legal. Foi um prazer, vou salvar lá. E amanhã a gente volta, pessoal. Muito obrigada com a Bruna. Também vai ser uma live muito animada com história, com música, né? Às 19 horas. Um beijo para vocês, uma boa noite. Ana, uma boa noite, meu amigo. Fica com Deus. Boa noite, Lu, para você e para o casal. Obrigada. Fiquem com Deus também. Tchau, pessoal. Muitíssimo obrigada.